Oi, eu sou Ana Luísa e hoje a gente vai conversar um pouco sobre métrica de Colin Hoover. Eu ganhei métrica em 2017 da minha amiga Lívia e eu achava que eu não ia gostar, não fazia muito meu estilo literário, mas no final das contas eu gostei. Se tornou até uma dica de leitura que está lá na Garimpando. Se você ainda não segue, @garimpando.hst. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o que é esse projeto, eu já tenho um vídeo por aqui pelo canal e eu vou deixar aqui nos cards para você conferir. A métrica conta a história de Lake, uma garota de 18 anos que acaba perdendo seu pai e se torna meio que responsável pela sua mãe e seu irmão mais novo. Ela tenta ser o porto seguro da família. Mas com essa perda repentina do seu pai, a situação financeira deles não fica muito fácil, eles precisam se mudar para Ypsilanti. Nessa mudança, ela acaba conhecendo o Will, seu vizinho. Ele tem 21 anos, a diferença de idade entre eles é pouca e ele parece entender muito bem o que Lake está passando. O irmão mais novo de Will e o irmão mais novo de Lake acabam se tornando melhores amigos e eles têm uma conexão muito forte entre eles. Eles saem, se conhecem e tudo, mas para ter história, né? Porque se não tivesse um obstáculo, não teria história. Eles não podem ficar juntos. E se você achar que isso é um spoiler, na verdade a gente está aqui conversando sobre o livro, mas talvez você ache que seja um spoiler. Então, alerta de spoiler. Quando passam essas 2 semanas em que eles saem e tal, se conhecem, Lake precisa ir para a escola. Ela tem 18 anos, mas está no último ano do ensino médio. Will é o professor dela, professor de poesia. Ela fica o quê? Devastada, porque não pode ficar junto, entendeu? Aluno e professor não namoram. Então, é muito complicado para eles lidar com isso. Ela diz, por que você não me contou? E tal, ela fica muito zangada e tudo. Um conflito que eu acho que dá para ser resolvido assim de uma forma mais fácil, isso me incomoda um pouco a reação dela. Mas, como acontece na primeira parte do livro e ainda tá ali no começo, vamos relembrar. E ele explica, olha, eu não posso ficar junto com você, porque o que acontece? Ele tem um irmãozinho mais novo, e ele é o responsável pelo irmão mais novo, já que os pais dele morreram em um acidente de carro. Por isso que ele entende tão bem a Lake, né? Essa questão da perda do pai. Mas ela faz uma confusão, ela não entende por que ele não pode ficar com ela, sendo que ele precisa desse emprego para cuidar do irmão mais novo, porque é a única fonte de renda que ele tem, ele não conseguiu fazer faculdade, enfim, alguns pontos que eu não vou dizer muito aqui pra você, pra não perder o encanto e você querer ler o livro também. Eles estavam tendo uma conexão, beleza, mas ela ia terminar o ensino médio naquele ano. Dava pra esperar um ano, hein? Enfim. E ela começa a tratar ele mal e tal, mas no final das contas ela acaba precisando dele pra algumas questões da vida, tudo pra ajudar com o irmão mais novo, já que os dois, né, os 2 irmãos mais novos tinham uma ligação muito forte. Ela continua sendo aluna dele, porque eles entendem que precisam lidar com isso. E um personagem muito importante da história, na verdade eu acho que é o personagem principal, porque a história roda um pouco assim ao entorno disso, é o Slammed. O que é o Slammed? É uma poesia com performance. Então você tem que realmente sentir aquele texto que você está declamando. E é o estilo literário favorito do Will, e ele coloca todos os seus sentimentos para fora através do Slammed. A Lake também está descobrindo isso e ele leva toda a turma a conhecer o Slammed, que é até o título do livro em inglês, não sei se dá para ver, Slammed. Ela tem toda uma questão com a mãe dela. Ela acha que a morte do pai foi muito recente e ela imagina que a mãe já está saindo com alguém, que ela superou muito rápido a morte do pai e através de alguns sinais que ela percebe da mente dela, assim, os sinais muito nada a ver. E ela vai lá, enfrenta a mãe e tudo. Mas, no final das contas, um divisor de águas, que até divide o livro literalmente na parte 1 e na parte 2, é quando ela descobre que a mãe dela tem câncer no pulmão, e foi um dos motivos também para ela se mudar, porque ela queria ficar mais perto da família dela, né, e procurar um melhor tratamento. Na parte 2 do livro, a Lake consegue amadurecer muito mais, né, e entender um pouco melhor tudo que está se passando, e ela tenta, ao invés de focar na relação dela com o Will, na relação amorosa dela, por que eles não podem ficar juntos, ela tenta tirar o melhor do tempo que ela tem com a mãe dela, tenta entender todo o processo como se fosse a segunda perda dela, porque a mãe agora estaria, né, indo embora. Ainda tem toda a questão da escola que ela tem que enfrentar, né? Ela tem amigos que suspeitam do caso dela com o Will, e tem toda a questão deles não poderem ficar juntos. Ainda assim, trata da importância da vida, da importância de aproveitar o tempo que nós temos com as pessoas que nós amamos. O Will,
ele ajuda muito a entender tudo isso. Ele passou por uma perda muito grande, ele teve que amadurecer muito rápido. Com 21 anos, ele se tornou responsável por uma criança de 9 e abriu mão de muitos sonhos que ele tinha, sempre colocando ele em primeiro lugar. E no início dos capítulos, a gente tem trechos de música, trechos de poesia, né? Do The Avent Brothers. E sempre tem a ver com o que se trata o capítulo. E o livro é carregado de poesia também, além das que os personagens mesmos fazem. Slammed sempre está presente. Eu gostei, apesar desse começo conturbado em que a Lake está ali muito imatura em relação a toda essa questão. A gente entende porque ela passou por uma perda difícil e parecia que agora a vida dela estava tomando rumo. E começa a acontecer várias circunstâncias. Algumas pessoas até descrevem o livro, na verdade está aqui atrás, como poesia, amor e tragédia, porque diante de tantas perdas, o amor consegue renascer. O amor também de diferentes formas. Não só o amor romântico, mas também o amor entre a família, entre os amigos. E mostra também o quanto a poesia e a arte ajudam a superar todas essas questões. Eu não contei o final do livro, então se você quiser saber um pouco mais sobre ele, quiser ler, eu daria o quê? 4 estrelas pelo começo, porque eu achei assim muito, sei lá, e trouxe uma nova perspectiva em relação ao tempo, em relação a valores. E se você quiser ler, eu super indico. Obrigada por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado, que ele tenha te incentivado a ler Métrica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para conferir mais vídeos sobre livros, literatura, música. E deixa nos comentários alguma sugestão de vídeo que você queira. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e siga também nas redes sociais, @garimpando.hst e @luisa.gomes_. Obrigada por assistir. Tchau!